Fala galera, Senhor Biologia na área para falar de produção de excretas nitrogenadas. Como você produz o seu xixi? Quais são os tipos de excreta nitrogenada? O que é uma excreta nitrogenada? Vamos falar de tudo isso hoje, à noite, no Globo Repórter. Antes eu quero pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito. Temos aula nova toda semana. E se você já é o nosso aluno, não esqueça de dar um like. Isso ajuda muito a gente para o ranking do YouTube, beleza? Vamos lá. Galera, uma diferença de secreção, excreção e excremento. Qual que é a diferença dos três? Olha aqui, ó. Anota aí, se você ainda não pegou seu caderno, sua caneta, assiste essa aula como se estivesse numa sala de aula. Você não está aqui agora brincando, hein? Você está aqui aprendendo. Então vamos lá. Secreção, excreção e excremento. Qual a diferença entre eles? Galera, secreção é o produto do metabolismo celular. Ou seja, a célula trabalhou para produzir aquilo. Por exemplo, quando você produz a sua saliva é uma secreção. Quando você produz o seu suor é uma secreção, porque as células trabalharam para produzir aquilo. Essa secreção, por exemplo, se for de glândula, ela pode ser uma secreção liberada para o meio externo, no caso de uma glândula exócrina, ou pode ser uma secreção liberada dentro do sangue, no caso de glândulas endócrinas. Enfim, secreção é produto, essa palavra é importante, produto do metabolismo celular. E o que é excreção? Excreção é o resíduo do metabolismo celular. Quando a célula trabalha, ela produz um resíduo, produz um lixo. Esse lixo é a excreção. Então perceba que o seu CO2, ele é uma excreção. Você usa o seu sistema respiratório, seu pulmão, para jogar essa excreção fora. Mas o seu xixi também é uma excreção. E é uma excreção que contém um composto que é o nitrogênio. Por isso o seu xixi é uma excreção nitrogenada. O seu xixi é uma excreta nitrogenada, que é o foco dessa aula de hoje. E o que é excremento? Excremento são as fezes, são os resíduos do sistema digestório, são as fezes, ok? Então, resumindo, galera, secreção, produto do metabolismo celular, excreção, resíduo do metabolismo celular e excremento, resíduo do sistema digestório. Mas o nosso assunto aqui é a excreção nitrogenada, a produção das excretas nitrogenadas. E como ela é produzida? Existe uma reação do nosso corpo chamada transaminação. O que é transaminação? É a formação de novos aminoácidos. Nós vamos chegar nas excretas nitrogenadas. O ponto de partida são os aminoácidos. Os aminoácidos são compostos que contêm um grupo amino, que é o NH2, lembra da química orgânica aí, e um grupo ácido carboxílico. Olha só essa imagem de um aminoácido aí para você entender. Eu tenho um carbono central, de um lado eu tenho o NH2, do outro lado eu tenho o C-OOH, que é o ácido carboxílico, em cima eu tenho o hidrogênio e embaixo é o R, que é um radical. Existem 20 tipos de radicais, que nos dão 20 tipos de aminoácidos que compõem as nossas proteínas. O que vai diferenciar uma proteína da outra é a sequência com a qual esses aminoácidos estão colocados. Mas todas as proteínas existentes no nosso corpo e no corpo de qualquer ser vivo desse planeta é composto por proteínas formadas por esses 20 tipos de aminoácidos. É a quantidade de aminoácidos e a sequência com a qual eles estão ligados que vai diferenciar as características dessas proteínas e, consequentemente, as diferenças dos indivíduos que têm essas proteínas. Mas desses 20 tipos de aminoácidos, alguns deles nós conseguimos fabricar. Então, eles são chamados de aminoácidos naturais. E como que a gente consegue fabricar eles? Através de uma reação chamada transaminação. Por exemplo, eu preciso de um aminoácido que eu não consegui obter esse aminoácido na minha alimentação. Então eu pego um aminoácido que eu obtive na minha alimentação, reajo ele com um cetoácido, como por exemplo uma cetona, e eu transformo esse aminoácido em outro aminoácido e produzo um outro cetoácido também. Esse outro aminoácido é aquele que me faltava, aquele que eu não consegui obter na alimentação. Esses aminoácidos que dá para fazer isso aí, a gente chama ele de aminoácidos naturais. Entretanto, existem outros tipos de aminoácidos
que nós necessariamente precisamos obtê-los na alimentação. Esses aminoácidos são considerados aminoácidos essenciais. Olha aqui o nome dele. Aminoácidos essenciais. É essencial obtê-lo na alimentação. Por quê? Porque nós não conseguimos fabricá-los. Nós não conseguimos, por transaminação, fabricar esses aminoácidos, ok? E olha que boa notícia para você, brasileiro. O nosso típico arroz com feijão contém todos os aminoácidos essenciais que existem. O arroz tem alguns, o feijão tem outros, os dois juntos nos fornecem todos os aminoácidos essenciais. Bacana saber isso, né? Agora, a gliconeogênese, o que é isso? Vamos ganhar um espaço aqui, eu vou apagar aqui para a gente falar o que é a gliconeogênese, que é quando eu vou usar o aminoácido para obtenção de energia. Quando eu uso aminoácido, quando eu uso lipídio para produzir energia, eu faço a reação de gliconeogênese. Aí já começa a produzir as excretas nitrogenadas. Vamos ver. E está aqui no quadro então. Galera, olha só, deixa eu pegar um giz aqui. Gliconeogênese. O que a palavra glico faz referência? Faz referência à glicose, porque são produtos carboidratos. Neo é novo e gênese, origem. Então, o nome da reação já nos diz a origem de novas glicoses. Como novas glicoses vão poder nascer. Pois bem, esse nome bonito é o nome de um dos metabolismos que ocorre com aminoácidos. Uma metabolização de aminoácido nós falamos, é a transaminação, que é a transformação de um aminoácido em outra. Agora, eu posso usar o aminoácido para produzir energia, mas eu não vou necessariamente sempre transformar aminoácido em glicose. Eu posso simplesmente transformar o aminoácido em subprodutos do processo de reações que acontece na respiração aeróbica. Lembra das etapas da respiração aeróbica? Primeiro, glicólise, que eu transformo a glicose em ácido pirúvico, isso acontece no citoplasma. Esse ácido pirúvico, tendo oxigênio, ele vai reagir, vai formar o acetil-CoA, vai entrar na mitocôndria e vai rolar lá dentro o ciclo de Krebs. E todos os NADH produzidos vão ser levados para a cadeia transportadora de elétrons nas cristas mitocondriais e ali vão ser produzidos os demais ATPs, que é sempre o objetivo da respiração celular aeróbica. Pois bem, esse ácido pirúvico, ele é um cetoácido e a única forma de fabricação dele, ou melhor, a forma de fabricação dele não é somente através da glicólise. Existem outras vias metabólicas que formam o ácido pirúvico. E a gliconeogênese é uma dessas vias. Isso pode acontecer com aminoácidos e pode acontecer também com lipídios. Ou seja, quando você vai queimar energia, você vai fazer atividade física e vai perder gordura, o que acontece com esse lipídio? Esse lipídio vai passar por um processo de gliconeogênese. E aí ele vai ser transformado em cetoácido, como por exemplo o ácido pirúvico. E aí essa reação de gliconeogênese pode levar a dois caminhos. Uma vez formado o ácido pirúvico, visualiza aí a imagem das reações da respiração celular aeróbica. Pensa o ácido pirúvico ali. A reação pode subir e ele se transformar em glicose. E aí você fabrica glicose, armazena glicose e guarda a energia disso aí. Ou então, esse ácido pirúvico pode entrar no ciclo de Krebs e ele ser utilizado para produzir mais ATPs. Ou seja, eu vou utilizar o aminoácido para a produção de energia. Aí, galera, olha só, o aminoácido, para ele passar por esse processo e formar o ácido pirúvico, ele vai ter que sofrer uma reação chamada desaminação. O nome ajuda, né? Desaminar alguma coisa é você tirar a amina dele. Lembra que é um aminoácido que tem um grupo amino? Então, desaminar é eu tirar a amina. Os nomes ajudam nesse sentido. Então, o que eu pego? Eu pego o meu aminoácido, tiro a amina dele, eu deixo só o carbono e o grupo ácido carboxílico ali e eu vou formar um cetoácido, como o ácido pirúvico, por exemplo, ok? 3 nomes importantes para você guardar dentro do metabolismo de aminoácido. Transaminação, fabricação de novos aminoácidos. Gliconeogênese, utilização de aminoácidos para a produção de energia. E desaminação, que é uma etapa da gliconeogênese que ocorre a perda do grupo amino do aminoácido.
E é exatamente aí que entra a produção da excreta nitrogenada. Finalmente chegamos no ponto da coisa, porque quando ocorre a desaminação, eu retiro o grupo amino, que é o NH2, e fica uma ligação solta ali livre. O que vai acontecer? Mais um hidrogênio vai entrar e vai formar esse composto aqui, ó, que não sei se está legal de ver aí, é o NH3, a amônia. A amônia é a excreta nitrogenada. Nós produzimos amônia, especialmente lá no fígado. Essa reação aqui acontece no fígado, a reação de desaminação, e a gente produz amônia. Essa amônia é extremamente tóxica e nós precisamos transformar essa amônia num composto menos tóxico. E aí a gente passa por uma reação e essa reação vai formar a ureia. E nós vamos conhecer agora, eu vou sentar ali no computador, vai aparecer a tela toda para você aí, do ciclo da ornitina, que é a fabricação da ureia. Como que a amônia vira ureia? Como que é esse metabolismo aí? Precisamos conhecer isso. Você que vai fazer uma prova de vestibular aí de alto nível de concorrência, você vai fazer uma prova dos grandes vestibulares do país, você precisa conhecer o ciclo da ornitina, conhecido também como ciclo da ureia. E vamos ver isso no computador, beleza? Vamos lá, vem comigo. Nós gravamos 3 aulas, estamos na 3ª aula já, falando sobre o metabolismo de aminoácido e a produção de excretas nitrogenadas. Nas aulas anteriores eu falei sobre o que é transaminação, aminoácidos essenciais naturais, sobre o que é gliconeogênese e desaminação. E aí nós chegamos no final da 2ª aula, na produção da amônia. E aí eu disse que essa amônia tem que ser metabolizada e transformada em ureia. Pois bem, na aula de hoje eu vou mostrar como essa reação acontece, que é o ciclo da ureia ou o ciclo da ornitina. E vamos ver isso no computador, por isso que eu estou sentado aqui. Você vai visualizar a tela para entender de uma vez por toda como que essa reação aconteça. Vamos devagar, vendo parte por parte, não se assuste com a imagem, porque bioquímica é massa demais. Vamos lá. Olha só, então ciclo da ureia e reações que introduzem os aminoácidos. Muito bem, perceba que aqui eu tenho um aminoácido, a reação de transaminação acontecendo aqui, ou seja, a formação de um novo aminoácido, que no caso aqui é o glutamato. Esse aminoácido vai entrar na mitocôndria, perceba que estamos aqui dentro da mitocôndria, então tudo que acontece do lado de fora é o citoplasma, é o citosol, e aqui dentro é a matriz mitocondrial. Pois bem, esse glutamato vai passar por uma reação junto com o oxalacetato aqui e vai formar este composto. Se liga aqui, preste atenção que eu estou te mostrando o que você precisa ver nessa reação, cheio de nome aqui. Vai formar o aspartato. E perceba que está de verdinho aqui, ó, essa amônia produzida. Esse mesmo aspartato aqui, ele vai estar aqui dentro, então, no ciclo da ureia, que é o 2B. Perceba que ele está carregando a amônia verdinho aqui. Guarda essa informação. Vamos a outra situação que acontece aqui, ó. Um outro aminoácido também pode sofrer uma reação por uma enzima chamada glutaminase e vai formar o glutamato. E ao formar o glutamato, ele libera esse composto aqui, ó, que é um amônio. Esse composto vai usar um íon carbonato, olha o carbono aqui junto, perceba que o carbono aqui está de amarelo, esse amônio aqui está de azul, e vai finalmente formar esse composto chamado carbamilfosfato. Perceba que o carbono está aqui dentro e o nitrogênio também está aqui dentro de azul. Pois bem, o que vai acontecer? Esse composto vai reagir com a ornitina. Olha o ciclo da ornitina aqui, ó. Essa ornitina, reagindo com esse carbamil, vai formar citrulina. A citrulina, com gasto de ATP, vai reagir com o aspartato. Olha o aspartato lá na reação anterior, que está trazendo o grupo amino. E finalmente vai formar esse composto aqui, ó, que é o arginino succinato. Perceba que esse composto aqui finalmente está trazendo o carbono central, está trazendo um nitrogênio liberado lá da metabolização do aminoácido, o outro nitrogênio também liberado da metabolização do aminoácido. Vai acontecer uma reação que vai ser liberado fumarato, que é um outro aminoácido, e formará arginina. Essa arginina tem todo esse composto aqui junto com ela. Vai entrar água no processo
e finalmente vai formar amônia. Olha o nitrogênio aqui daquela primeira reação de aminoácido verde que nós falamos. Olha o carbono aqui vindo do íon carbonato. Olha o outro nitrogênio aqui da outra reação do aminoácido. Finalmente formou-se a ureia. E a arginina deu origem à ureia e à ornitina que se restabeleceu. Perceba por isso que essa reação aqui é chamada de ciclo da ornitina. Para simplificar o processo, para resumir, entra a amônia aqui e o carbono, na forma desse íon carbonato, ele reage com a ornitina e forma a citrulina. Essa citrulina, com o gasto de ATP, com a participação do ácido aspartico, pega mais amônia e forma a arginina. Essa arginina, com a participação de água, vai formar a ureia e restabelecer a ornitina. Resumindo então, eu simplesmente tenho aqui amônia e gás carbônico entrando, reagindo com a ornitina e formando citrulina. A citrulina reage com o ácido aspartico, com gasto de ATP, e mais amônia e forma a arginina. A arginina reage com água, formando finalmente a ureia e restabelecendo a ornitina. Perceba então que toda a amônia foi transformada em ureia. Bom, volta para mim aqui na tela toda aqui. Então entenda o seguinte, a transformação de amônia em ureia é uma reação que gasta muita energia e ela é necessária porque a amônia é tóxica demais. Já a ureia não é tão tóxica assim. Tem alguns organismos que têm que produzir uma excreta nitrogenada menos tóxica ainda, que é o ácido úrico. Então, pessoal, quais são as excretas nitrogenadas que existem? A mais tóxica de toda, a amônia. Alguns organismos liberam a amônia como excreta nitrogenada. Eles são chamados de amoniotéricos. A ureia, que é a intermediária de toxicidade. Os organismos que liberam ureia são chamados de ureotélicos. E finalmente o ácido úrico, que é o menos tóxico de todos. Os organismos que excretam ácido úrico são chamados de uricotérico. Exemplos do primeiro, peixes. Exemplos da ureia, mamíferos, como nós. E exemplo de uricotérico, répteis e aves. Valeu, galera, boa prova para vocês e até a próxima!